E agora o momento mais esperado das crianças, não é? Dos pequeninos. Não vão assim a correr, tá bem? Vão. Muito bem. Bem-vindos àqueles que foram chegando durante a segunda parte dos cânticos, do louvor. Muito bem-vindos a todos. É bom termos a casa cheia. Não é sempre bom. Mas o mais importante é cada pessoa, não é? Cada um que está aqui nesta manhã é importante aos olhos de Deus. E Deus marcou um encontro conosco, eu creio nisso, não é? Tem um encontro para nós, é algo para nos dizer nesta manhã. Quem é que sabe dizer qual tem sido o foco das mensagens este ano? Caminhar com Jesus, não é? Caminhar com Jesus, com o caráter de Jesus. Diz aí a pessoa do lado aí, o foco das mensagens este ano é? Isso, pode dizer a frase toda, o foco das mensagens este ano. Então, aqui e ali podemos dar uma mensagem sobre outro tema, mas tem sido este o foco principal, não é? Caminhar com Jesus, o caminho de Jesus, caminhar com Jesus, com o caráter de Jesus. Na semana passada nós falamos sobre o tema da esperança, não é? Bem-vinda, Tereza, não é? Que bom ter chegado, ter conseguido estar também conosco. Tivemos aqui a orar há pouco, não é? Com base em Colossenses, capítulo 1, versículos 3 a 6, na semana passada falamos sobre a esperança. Falamos que a fé em Cristo e o amor pelos outros têm as suas raízes na esperança. Essa esperança que temos em Cristo Jesus. É que esta história da morte, da ressurreição de Jesus, da ascensão e do regresso, ou seja, da sua segunda vinda, essa história gera esperança em nós, não é? Gera esperança. Então, temos aqui um canto lírico aí no fundo, né? Mas atenção a Deus, não a mim, mas a Deus nesse momento. O que é que Deus quer falar conosco? Amém? E então essa fé em Cristo e o amor pelos outros tem as suas raízes na esperança. Essa esperança é essa que nós temos em Cristo Jesus. Ou seja, a história da morte de Cristo, a sua ressurreição, a sua ascensão e também a sua segunda vinda, que ainda não ocorreu, né, do seu regresso. Essa história gera, ou deve gerar em nós, esperança. Também uma esperança uma confiante, não é mesmo assim? E nós falamos que essa esperança tem a sua origem, as suas raízes nos céus, na eternidade, que é uma coisa interessante. Porque a eternidade é passado, presente e futuro. E então nós muitas vezes pensamos as raízes no passado, não é? E depois os frutos no futuro. E normalmente é assim. Mas as nossas raízes, as raízes da esperança estão na eternidade, passado, presente e futuro, não é? Estão ali as raízes, gerando fé, gerando amor nas nossas vidas, na vida daqueles que seguem a Cristo. Então, há um texto que eu queria ter lido na semana passada e leio agora, tá bem? Hebreus 6, 18 a 20. Hebreus 6, 18 a 20. Fala assim: tenhamos a firme consolação, nós os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme. Olha a profundidade dessas palavras. Âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós. Ele entrou à nossa frente e está lá à nossa espera. Amém? Eu disse isso também semana passada. Espiritualmente, Jesus continua em todo lugar. Ele é Deus, não é? Mas fisicamente ele ascendeu aos céus e está lá à nossa espera para que no dia em que nós nos ressuscitarmos também, tivermos um corpo glorificado, vivamos com ele eternamente na presença de Deus. Amém? Então, essa esperança é algo que deve realmente nos motivar no nosso dia a dia. E hoje eu queria continuar a falar sobre isso, sobre sermos povo, sermos pessoas cheias de esperança, uma esperança confiante, uma esperança viva. Curiosamente, é muito interessante. Eu, às vezes, leio nos meus devocionais, a minha leitura diária da Bíblia e outras coisas. Eu leio hoje o de amanhã, vou me adiantando assim, porque aí um dia que não dá, já li, não é? É uma prática minha, né? Então já vou me adiantando. E ontem eu li o dia de hoje do devocional
a boa semente. Quem tem em casa, alguns vieram hoje pela primeira vez, certamente vão receber para levar para casa. E o tema do devocional de hoje é a esperança do cristão, com base em Romanos 12:12. Né? Alegrem-se na esperança. Então, depois leiam, quando chegarem a casa, ou no caminho de casa, já podem ler esse pequeno devocional da boa semente hoje. Então, vamos ler aqui outro texto aqui na primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, começando no versículo 3, 4 e 5. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 3, 4 e 5. Eu sei que vai projetar ali, mas alguns gostam de abrir, e eu também gosto de abrir a minha Bíblia, ou nem que seja no telemóvel, assim, mas eu gosto de abrir e estar também a ler o que está na minha mão. Então, enquanto estão a abrir, uma curiosidade aqui. Quando nós lemos aqui 1 Pedro, temos os versículos 1 e 2, e depois no versículo 3 começa uma frase que só termina no versículo 12. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. É uma frase só nos manuscritos do grego, ok? Não em português. Então isso dá um trabalhão para traduzir em qualquer língua, porque é uma frase só, e os tradutores ficam a pensar, onde é que eu meto aqui uma vírgula, um ponto, porque assim, essa quantidade de coisas, sem parar, sem ponto e vírgula, é complicado, não é? Então os tradutores vão tentando, e por isso há algumas diferenças, mas é uma frase complexa, muito longa, do 3 ao 12, e nós vamos trabalhar só 3 desses versículos, 3 a 5, uma partezinha desta frase. E é curioso que quem escreve essa carta é Pedro. Eu já tenho dito isso aqui, não é esse Pedro, é outro. Né? Então, eu já tenho dito isso aqui, que alguns, eu não sou especialista na matéria, mas quem estuda e diz que alguns livros, alguns escritos, estão muito bem escritos. É o caso do Lucas, não é? É o caso de Paulo, é o caso do autor de Hebreus, estão muito bem escritos. E depois há alguns que a escrita é assim, mais tosca, não é? Mostra que era um pescador mesmo, que não era muito ligado a letras, não é? É o caso de Marcos, por exemplo, e é o caso de Pedro, não é? Pedro também é muito simples, muito tosca, o tosco grego dele. E é curioso que uma pessoa tosca, que não tem muita ligação às letras, escrever a profundidade das coisas que estão escritas aqui, que não entram em contradição com outros escritos de Paulo e de Lucas e de etc. Não entram em contradição. Ele não tinha lido os escritos deles para depois escrever o dele, não é? Para mim, eu estou em pé de galinha aqui, é mais uma prova evidente da inspiração divina, não tem outra lógica. Esta pessoa, tão simples, não é? Tão, a partida, incapaz de escrever algo profundo, não é? Sem ter lido Paulo, sem ter lido Lucas, escrever algo assim tão profundo. Mas, enfim, vamos ao nosso texto, né? Versículos 3, 4 e 5 de 1 Pedro, capítulo 1. Deixa-me só abrir aqui, noutra versão. Está aqui. Então, lemos assim: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que, mediante a fé, estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. No versículo 3, Ele nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Oremos. Muito obrigado, Senhor. Mais uma vez, queremos agradecer-te. A Teresa chegou, está aqui conosco e continuamos a orar pelas pessoas afetadas por aquele acidente. Mas nesse momento queremos que o Senhor nos ajude a focar em Ti, na Tua palavra, de tal maneira que possamos levar algo que o Senhor tem preparado para nós nesta manhã. Obrigado, Senhor, mesmo por essa esperança que nós temos em Cristo Jesus, essa esperança de vida eterna com Deus, essa esperança que nos motiva, que nos ajuda
a ter maior qualidade de vida, mas, sobretudo, a certeza de vivermos eternamente contigo, Senhor. E agora, fala conosco, ensina-nos, repreende-nos, corrige-nos. Ó Deus, trabalha naqueles que ainda não entenderam e não aceitaram e não se arrependeram de seus pecados, nem puseram a sua fé em Ti, de tal maneira que hoje mesmo haja salvação, ó Deus, haja pessoas que se entreguem ao Senhor e deem a sua vida inteiramente a Ti e recebam como Senhor e Salvador das suas vidas. E quanto a nós, Senhor, nós queremos realmente experimentar cada vez mais e demonstrar a esperança que temos em Cristo Jesus. E é em seu nome que nós oramos. Amém? Muito bem, então nesse texto de 1 Pedro 1, 3-5, o meu foco é esta parte da esperança viva, não é? Que aparece no versículo 3, esperança viva. Primeiro, a origem dessa esperança. No versículo 3 fala sobre a origem. De onde é que vem essa esperança? E ele fala sobre Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, cada uma dessas palavras tem um peso, tem um significado profundo, não é? Deus é Deus, ok, Deus é... Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra Senhor, diz que Ele é o dono, o proprietário, o rei, Ele é o Senhor, não é? Então, o Senhor Jesus. Jesus é Deus que se fez homem. E foi Jesus de Nazaré, Jesus. Cristo significa ungido, Messias. Então é Jesus, o Messias prometido, aquele que veio cumprir as promessas. Então, a nossa esperança, a sua origem está em Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E isto acontece, nós temos essa esperança viva, a origem dela está em Deus, pela sua misericórdia. Reparem, no versículo 3 fala isso, pela misericórdia de Deus. Nenhum de nós fez ou fará qualquer coisa para merecer essa esperança. Algo suficientemente bom. Algo que realmente faça com que nós possamos merecer a esperança, essa viva esperança que nós temos em Deus. Então, é pela misericórdia de Deus. A sua grande misericórdia, não só a sua misericórdia, mas a sua grande misericórdia, que tem sido demonstrada a nós por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e pelo seu Espírito que Ele nos tem doado para viver em nós e através de nós. Amém? Então, em primeiro lugar, é pela misericórdia de Deus. Depois ele fala também no novo nascimento. Ele nos gerou de novo, não é isso que está escrito aí? Ele nos gerou de novo. Então, isso também faz parte da origem dessa esperança. O facto de que aquele que creu, aquele que se arrependeu dos seus pecados, da sua vida de indiferença, da sua vida contrária, ou não necessariamente contrária, mas às vezes indiferente, uma vida em que não levava Deus em conta, arrependeu-se disso, reconheceu isso diante de Deus e colocou a sua fé em Jesus. O plano de Deus para a nossa vida com Ele. Ele pôs a sua fé nisso. Creu que Jesus veio, Deus encarnado, viveu a nossa vida, morreu na cruz do Calvário por nós, ressuscitou ao terceiro dia e está vivo. A pessoa arrependeu-se e creu, e isto, diz a palavra de Deus, gera um novo nascimento. Né? Então nós temos esta esperança viva por meio de Deus, pela sua misericórdia e porque Ele nos gerou de novo. Porque nós nascemos de novo. É isso que diz a palavra de Deus. Isso faz lembrar Jesus falando a Nicodemos. Conhecem bem o texto, não? João capítulo 3, versículo 3, quando Jesus fala o seguinte, ele diz, Jesus respondeu e disse, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E talvez algum entre nós esteja a pensar como Nicodemos naquele dia. Nicodemos disse, como eu, sendo velho, posso voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? E Jesus disse, não tem nada a ver com isso. Não estás a perceber nada do que eu estou a dizer. É preciso nascer da água e do Espírito. É um nascimento espiritual. A verdade é que nós nascemos com o nosso espírito ligado ao nosso corpo, mas desligado de Deus devido ao pecado. Estamos desligados de Deus. E é preciso, através de um novo nascimento, voltar a ter o nosso espírito ligado a Deus. Amém? É nascer da água e do Espírito. Então esse novo nascimento também faz parte da origem dessa esperança viva que podemos ter e devemos ter
nesta vida que nós vivemos. Pedro, novamente, nesse mesmo capítulo, primeira carta de Pedro, capítulo 1, o versículo 23, ele diz assim: sendo de novo gerados, não de uma semente corruptível, uma semente humana, uma semente do mundo, mas sendo de novo gerados, não de uma semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus. Gerados de novo, nascidos de novo, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Amém? Então nós temos essa esperança viva, a origem dela está em Deus, pela sua misericórdia nós a temos, e pelo novo nascimento, porque nós nascemos de novo, pusemos a nossa confiança em Deus, na pessoa de Jesus, e arrependidos dos nossos pecados, nascemos de novo. Mas ele ainda fala uma terceira coisa, que é pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ou seja, nós acabamos de celebrar, quando nós comemos o pão e bebemos o cálice juntos, celebramos isso, que é o que faz todo o resto fazer sentido. Se isso não tivesse acontecido, aqui seria uma reunião de, sei lá, de motivação, não é? Nós estamos aqui a nos animarmos uns aos outros. Não, não é, espero que estejamos a nos animar uns aos outros, mas não é esse o nosso foco é Jesus. Nosso foco é o que Ele fez por nós. Por isso podemos nos animar mutuamente, podemos nos reunir em seu nome. Então, é pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos que aconteceu a vitória definitiva sobre o pecado, sobre a morte, que Ele venceu, ressuscitando dos mortos, e sobre o diabo. E essa vitória é partilhada conosco. E por isso temos esperança, uma esperança viva, porque Ele ressuscitou dos mortos. Então, esta é a origem desta esperança viva. Ela está em Deus, pela sua misericórdia, pelo novo nascimento que nós experimentamos em Cristo Jesus, pela ação do Espírito Santo na nossa vida, por intervenção da palavra de Deus, não é? E também porque Ele ressuscitou dentre os mortos. Mas qual é a herança? O versículo 4 fala sobre a herança desta esperança, a herança que nós temos através dessa esperança. Então, o versículo 4, vamos ler, quando diz assim, gerou-nos de novo para uma viva esperança pela ressurreição dentre os mortos, isso está no versículo 3, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Então, é uma herança que é, de facto, a vida eterna, né? A vida eterna com Deus. Esta é a herança. E não há uma herança melhor do que essa. Esta vida que nós vivemos é tão passageira e, às vezes, é mais passageira do que imaginamos. Haja visto o que aconteceu esta manhã. Então, e acontece todos os dias. Então, é muito passageira. É um sopro. E, de facto, o mais importante é nós termos a certeza que podemos, pela nossa relação com Deus aqui nesta vida, depois vivermos eternamente com Ele, na presença de Deus. Não é? Amém? Esta é a nossa herança. Não há herança melhor do que esta, a vida eterna que Deus nos dá. Agora, ele usa algumas palavras muito interessantes. Primeiro, é uma herança incorruptível. Esta palavra, eu tenho aqui alguns sinônimos, alguns significados. Então, significa que ela não perece, nem se estraga, não se deteriora, não envelhece, nem morre. Ela é incorruptível. Não se deteriora, não envelhece, não morre. Incorruptível. Não há corrupção nela. Não é só corrupção como a financeira e moral, que nós vemos aí, mas é corrupção no sentido de estragar. Não estraga. É uma herança incorruptível. Ela é uma herança incontaminável, que não se mancha, sem mácula, ela não se polui, nem se torna impura, suja ou infectada. E isso nos dá uma outra esperança, de que na eternidade, na vida com Deus, não é? Depois desta vida, e então absolutamente livres seremos de todas as doenças, enfermidades, dos desastres e acidentes, livres de infecções, de Covid, de coisas do gênero, não é? Livres de qualquer tipo de poluição, toda impureza, completamente livres de todas essas coisas que tanto nos afligem e afligem aqueles que estão à nossa volta. É incontaminável, nada pode poluir, nada pode sujar, infectar, estragar. E a terceira palavra que ele usa é que não se pode murchar ou não pode perder o seu valor. Nós sabemos que as coisas, olha,
Podemos dar tantos exemplos, não é? O petróleo ainda hoje tem muito valor, mas cada vez tem menos. Cada vez querem substituir o petróleo por outras coisas. Outro tempo foi o carvão, não é? E assim, coisas, o próprio ouro, e hoje já há outras coisas que têm mais valor, a platina, ou isto, ou aquilo, não é? Então, todas as coisas vão perdendo o seu valor. Todas as coisas, mas esta herança não perde o seu valor. Ela não pode murchar. E está guardada e reservada nos céus. Sabe por quem? Pelo próprio Deus. Está guardada, está reservada lá. Agora é fundamental nós nunca nos esquecermos que ela está guardada e reservada para aqueles que puseram a sua fé em Jesus. Aqueles que se arrependeram da sua vida sem Deus. Está reservada para esses. Não porque Deus é mau e não quer o bem a toda a gente. Pelo contrário. Porque Ele é bom e é justo e oferece a todos. E todos aqueles que aceitam, recebem. Todos aqueles que não aceitam, que passam a vida a dizer que eu não quero, depois na eternidade também não vão poder querer. Então, ela é uma fé viva, é uma esperança viva, é uma herança guardada nos céus por Deus, reservada por aqueles que receberam e até mesmo pediram a misericórdia de Deus. Perceberam que precisavam da misericórdia de Deus. Eu preciso dela, porque eu sozinho não consigo chegar lá. Eu preciso que Deus tenha misericórdia de mim. Então, pessoas que receberam essa misericórdia, nasceram de novo, conforme falamos agora há pouco, e que confiam de todo o coração na ressurreição de Jesus dentre os mortos, para assegurar a sua própria. A sua própria. Amém? Então, ela está guardada nos céus. Para todos os que fizeram essa decisão. Todos aqueles que se identificaram com Cristo e receberam aquilo que Deus lhes ofereceu, gratuitamente. Né? Já usei muitas vezes esse exemplo. É como nós recebemos uma prenda, nós recebemos um postal do correio, nós recebemos alguma coisa e ele diz, olha, é seu, é só abrir e usar e o resto da vida. E aí nós dizemos, não, hoje eu estou muito ocupado, tenho muito o que fazer. Né? Amanhã, talvez, semana que vem, talvez para o ano. Não é? Eu não sei bem o que é, posso gostar ou não gostar, não é? E tal, e vai ficando. Aquela prenda, aquele postal do correio, nunca vou buscar, nunca abro. E um dia eu morro e ficou lá a prenda. Sem ter sido aberta, sem ter sido desfrutada e sem ter o seu efeito na minha vida. Então ela está reservada. Ela é oferecida a todos. Ela está reservada para aqueles que a receberam, que entenderam que era importante abrir essa prenda de Deus. Mas depois no versículo 5 também fala sobre a garantia dessa esperança, essa esperança viva, a garantia. Nós lemos assim, que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Mediante a fé estáis guardados no poder de Deus. Então a garantia desta herança, dessa esperança, ela está no poder de Deus. Agora pronto, quem não acredita em Deus, não acredita no poder de Deus. Mas quem acredita em Deus não tem dúvida do seu poder, não é? De que Ele é todo poderoso, que não há como Ele, que Ele é o Criador do universo. Então quando nós cremos em Deus, não há lugar mais, não há garantia maior do que o poder do Todo-Poderoso. Não há garantia maior. É impossível haver um banco, um investimento, uma propriedade ou qualquer coisa que possa garantir mais ainda aquele valor, aquela herança, do que o próprio Todo-Poderoso. O seu poder, o poderoso, todo-poderoso, Deus, Criador dos céus e da terra, é que de facto guarda e protege essa herança. Guarda e protege não só essa herança para nós, mas guarda-nos e protege-nos para a herança. Amém? Ele guarda-nos para a herança, para que nós de facto cheguemos lá. Ele está conosco a trabalhar nesse sentido desde agora, desde sempre. Mas mais uma vez entra a fé. A garantia dessa herança também depende da nossa fé. Né? Mediante a fé. Fé em quê? Fé no poder de Deus para fazer isso mesmo. Amém? E fé no Senhor Jesus Cristo, obviamente. Voltamos ao mesmo. Fé no Senhor Jesus Cristo.
E eu digo mais uma vez, talvez haja alguém que nos esteja a acompanhar online ou presente neste dia aqui, alguém que ainda não fez essa decisão. Talvez até hoje não tenha feito sentido e Deus está a mexer e está a fazer perceber melhor a importância de nós buscarmos e pedirmos a misericórdia de Deus, arrependermos dos nossos pecados, a nossa vida afastada, indiferentes a Deus e entregar a nossa vida inteiramente a Ele. Receber aquela prenda, abri-la, desfrutar dela, viver essa vida hoje. E se houver alguém nesse sentido hoje, não deixe passar esse dia. Ainda hoje fale conosco, faça uma oração onde está, alguém que esteja online, peça a Deus misericórdia e ao mesmo tempo receba, ponha a sua fé inteiramente em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Amém? A seguir, a chave para todos nós é lembrarmos quem somos. Nós somos pessoas em quem Jesus Cristo habita. Somos pessoas em que o Todo-Poderoso habita. Somos pessoas onde o poder da ressurreição está presente. Somos pessoas em quem Jesus habita. Lembrar onde estamos. Não me refiro a uma situação geográfica. Me refiro ao reino. Nós estamos onde quer que estivermos, em qualquer tempo, em qualquer lugar, em qualquer altura da nossa vida, nós estamos no reino de Deus. Onde estivermos, estamos no reino de Deus. E é importante lembrarmos isso. Estamos no reino de Deus. Estamos caminhando juntos no caminho de Jesus. É aí que nós estamos. Lembrar sempre, sempre, sempre. Quem é que eu sou? Sou a habitação de Jesus Cristo. Onde é que eu estou? Estou no reino de Deus. Estou caminhando com muitas outras pessoas no caminho de Jesus. É aí que eu estou. É este que eu sou. Amém? E o caminho de Jesus com o caráter de Jesus é andarmos e vivermos com essa esperança confiante e viva, né? Completamente viva. Na mensagem da semana passada, nós falamos que a história de Cristo muda a nossa história. Quando nós entendemos a história de Cristo, que foi por nós, isto muda a nossa história, porque nós começamos a nos identificar com a morte dele, com a ressurreição dele, com a ascensão dele, e ficamos na expectativa do seu regresso, da sua segunda vinda. Então a sua história passa a ser a nossa história é mudada. A morte, a ressurreição, a vitória de Cristo sobre o pecado, sobre o diabo e a morte são também a nossa história. Amém? A fé em Cristo, o amor pelos outros, tem as suas raízes na esperança que temos em Cristo. E quanto melhor nós conhecemos essa história, mais então essa história vai produzir fruto na nossa vida. Seja através de palavras, seja através de ações, mas um fruto que vai atrair pessoas a Jesus. Não a nós, mas a Jesus. Fruto que atrai as pessoas a Jesus, porque Jesus vive em nós e está a fazer diferença na nossa vida. Amém? Estamos juntos? Apesar do calor? Estamos juntos? Era melhor nem ter falado disso, né? Esqueçam isso, esqueçam o calor, né? Não, mas ele está aí. Vamos continuar então. Em 1 Pedro 3,15, mais à frente, na mesma carta, Pedro diz assim: estais sempre preparados para responder. Então, estarmos preparados significa o quê? Significa que nós vamos pensar nesse assunto, vamos refletir, vamos falar com Deus sobre isso, para estarmos preparados. Não é que nós todos temos que ir à esquina pregar o Evangelho. Podemos fazê-lo, mas não é isso que está a dizer. É estar preparado quando surgir a ocasião. Encontrar com uma pessoa no supermercado, encontrar com uma pessoa, um amigo, uma pessoa que liga e que traz um assunto, estar preparados para aquela hora. Então, como é que vamos estar preparados? Como é que estamos preparados no desporto? É estarmos sempre a treinar, não é assim? Como é que vamos estar preparados, sei lá, nos estudos, para os exames? Temos que estudar, não é? Não podemos confiar em outras coisas, não é? Há quem confie, mas não é por aí. Nós devíamos era nos preparar. Então também, na vida cristã, nós, para estarmos preparados, temos que pensar no assunto, temos que refletir, temos que pedir sabedoria a Deus. E pensar, com quem é? Será que eu vou me encontrar com alguém hoje que eu tenho uma palavra de consolo, de ânimo, possa falar alguma coisa da história de Jesus, que tornou-se a minha história? Da forma como eu era sem
conhecer Jesus e hoje sou, com Jesus vivendo na minha vida. Como isso é praticamente uma morte, uma ressurreição, uma mudança, uma transformação de vida. Pensar nisso e estar preparado para o momento que poderá surgir. E quanto mais nós nos prepararmos, querem saber de uma coisa? Mais momentos vão surgir. Mais momentos vão surgir. Vai haver oportunidade. E nós dizemos qualquer coisa. Podemos não dizer tudo, mas dizemos alguma coisa. Abrimos a porta. E quer nós voltemos para depois dar continuidade, ou Deus use outra pessoa para dar continuidade, nós fizemos aquilo que Deus nos capacitou para fazer naquela hora. Falamos aquelas palavras, demos aquele ano, falamos sobre Jesus, a importância dele na nossa vida. Então, quanto melhor se conhece essa história, mais nós estaremos preparados, mais ele vai produzir fruto, palavras ou ações, que atraem também outras pessoas para fazer parte dessa história. E então eu estava a ler 1 Pedro 3,15 e empolguei-me, não foi isso? Vamos continuar. Então estáis sempre preparados com a história de Cristo, que muda a nossa história, para responder com mansidão ou gentileza, e temor e reverência. É interessante isso, não é? Então, não é assim, nós não temos que ser hostis ou nada disso, não é? Ou desagradáveis. Não, é com mansidão, com gentileza, não é? Com temor ou com reverência, com respeito. Estarmos preparados para responder a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Por que tem esperança? Por que vive assim? Por que pensa assim? Por que não pensa assado? Né? Por que não acha que está tudo mal? Mas, na verdade, há muita coisa má, mas na minha vida não está assim tão mal. Eu conheço pessoas que respondem sempre, como é que estás? Melhor do que eu mereço. E é uma boa resposta. Todos estamos melhor do que merecemos, né? Se pensarmos bem. Então, queridos, palavras, não somente palavras, mas também ações. Ações que sejam fruto, que atraem outras pessoas, para quererem também fazer parte dessa história. Uma história vivida, cheia de esperança, confiante e esperança viva. Eu gostaria de terminar como começamos hoje. E convido para abrir em Romanos capítulo 12. Romanos 12, a partir do versículo 8. Porque aqui há uma lista de coisas que nós podemos fazer parte da nossa vida, para que a nossa vida se torne mais atraente, né? Para que as pessoas fiquem mais atraídas a Jesus, não a nós, mas a Jesus, porque Jesus é que está a produzir isso em nós. Amém? Então vamos ler esse texto e vamos terminar assim, Romanos 12, começando no versículo 10. Então Paulo diz assim aos cristãos em Roma e nos diz a nós hoje, cristãos que estão reunidos em Carcavelos esta manhã. Cristãos que estão online em muitas partes do mundo. Paulo fala conosco o seguinte: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Segui a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, tão importante, né? Estamos juntos. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens, e se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Só este último versículo resume o resto, né? Fazer o que estiver ao nosso alcance. Há pessoas que não querem estar em paz conosco. Bom, eu não sei, pelo menos no meu caso eu já experimentei isso algumas vezes. Não sei como é convosco. Há pessoas que não querem. Então, não as desejo mal, pelo contrário, desejo bastante bem a essas pessoas. Espero que um dia haja mudança, ou da minha parte, ou da parte dela, para que possamos viver em paz. Já quem não queira. Mas o que depender de mim,
com a ajuda de Deus, eu vou fazer para estar em paz com ela, para responder bem, para não irritar, para não chatear, não é? Eu disse, eu vou fazer a minha parte, o que estiver ao meu alcance, para viver em paz com todas as pessoas. Quem aceita o desafio? Além de mim, mais alguém? Estou sozinho? Amém. Então vamos curvar as nossas cabeças. Não vou pedir para ficar de pé, porque assim, quanto mais movimento, mais calor, não é? Então vamos ficar assim onde estamos, quietinhos e calminhos, mas se alguém quiser pôr de pé, pode estar. Pronto. Olha, já vi que muitos querem ficar de pé. Pronto. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Vamos aceitar esse desafio então. E vamos orar também por aqueles que hoje ainda não fizeram essa decisão de entregar a sua vida a Jesus, porque é a decisão mais importante que um ser humano pode fazer em toda a sua vida. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor. Louvado seja o teu nome. Obrigado pelo verão. Obrigado pelo calor do verão. Obrigado, ó Deus, porque tudo é bom, ó Deus, é maravilhoso quando nós reconhecemos que o Senhor está na nossa vida. Quando nós temos uma viva esperança dentro de nós, nós podemos ser perseverantes na tribulação, no calor e muitas outras coisas mais graves. Podemos ser perseverantes, pacientes. É possível, porque Tu vives em nós, Senhor. E estamos dentro do Teu reino. Onde quer que estejamos, vivemos no Teu reino, Senhor. Obrigado por isso, porque esse privilégio tão grande. E eu te peço, ó Pai, neste dia, que o Senhor continue a trabalhar em mim e em cada um de nós que estamos aqui presentes, os que estão online, continue a trabalhar nas nossas vidas para que tenhamos uma maior consciência desta Tua história, que é a nossa história. De que, de fato, Cristo morreu e ressuscitou e ascendeu aos céus para que nós possamos ter uma esperança confiante, uma esperança viva de vivermos bem com Ele aqui, com qualidade de vida, de uma forma diferente, de uma forma que causa impacto, mas, sobretudo, viver eternamente contigo, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Pai, nós pedimos que continues a trabalhar nos corações dos nossos amigos e familiares que ainda não fizeram aquela decisão mais importante das suas vidas. Ó Deus, ajuda-me a estar mais preparado para responder com razão, com sabedoria, no momento em que eu tenho oportunidade. E eu peço isso para todos que estão a ouvir nesta manhã. Que o Senhor nos dê essa sabedoria, mas que nós, ó Deus, dediquemos tempo a pensar nisso e a pedir sabedoria ao Senhor. Ó Deus, ainda hoje, os encontros que teremos, esta tarde, esta noite, esta semana que começa hoje, usa as nossas vidas para atrair pessoas a Ti, Senhor. E obrigado por essa esperança viva que nós temos, guardada em Ti, Senhor. A origem está no Senhor, a herança é de uma esperança viva, uma herança certa. Ó Pai, nós queremos te louvar, porque nós podemos confiar em Ti. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém? Amém, amém. Glória a Deus. Então, mais uma vez, olha, sem atenção um instante. Deixe-me só dar as boas-vindas a algumas pessoas aqui. Nós temos ali, junto com o Nuno, temos a Neuza e a Graça, eu lembrei-me dos seus nomes, e a Márcia, bem-vinda também, viu? É a primeira vez? Não, né? Parece que já vi aqui, já, a Márcia, não é? Então, bem-vinda também. Temos aqui com o Nelton e a Jaqueline, temos o Cauã e Rogério? Lugeri. Bem-vindo, Lugeri. Vem mais vezes, é uma alegria tê-lo conosco hoje. Também deste lado aqui temos uma aniversariante, já vamos cantar os parabéns para quem faz 50 anos, não é? Não sei quem é que faz 50 anos no domingo, mas vamos aproveitar. A Tereza, sou eu. É? Muito bem. Deus falou, não falou? Emanuel sabe o que eu estou a dizer, não é? Muito bem. Então, eu acho que é tudo, não é? Já fazia uma semana que eu não vi o Felipe. Estás bom, Felipe? 2 semanas, né? Estás bom? Tudo bem? Não, fazia mais tempo que eu também estive fora. Tá vendo? É isso. Muito bem. Então vamos convidar aqui. Há mais alguém, Isabela, que eu esqueci? Não? Não? Estão todos? Miriam? Já fazia tempo que não havia, né? Que bom ver a Miriam. Estão lá em cima, né? As meninas, né?
E o rapaz também. Está lá também? Muito bem. Bem-vindas. Bem-vindos todos. Yolanda, vem aqui. Delane, dirige-nos aquele cântico muito espiritual, que é parabéns a... Eu sei que a mamãe está babada, não é? A mamãe, a votina, ela está tão babada que ela está cheinha de vontade de vir aqui para frente. Pode vir para frente, rapidinho, vá, mas tem que correr e não pode cair, não. Ai, ai. Tem que correr e não pode cair. Amém. Eu queria dizer que a Yolanda veio aqui, veio a Angola só para ver o culto hoje de manhã. Sim. Ela veio com uma missão também. Ela veio levantar pomadas com zinco para bebês e mães que não têm condição em alguns locais, hospitais em Angola. Quem ainda não entregou e quiser entregar, porque ela parte amanhã, não é? Pode deixar cá na igreja, pode telefonar para a Derlane. Olha, faça alguma coisa para que estes bebés sejam abençoados, tá bem? Porque precisam do nosso toque de amor neles, amém? Então, é para... Pois é. Ainda pode vir mais. Ainda pode, até que dia que pode? Olha, ficou até rouca. Até o próximo domingo. Quem não comprou pomada de zinco, por favor, compre. Até domingo ainda pode ir para Angola e vai ser um abraço nas peles daquelas crianças. Amém? Amém? Amém. Quando terminarmos de cantar os parabéns, estamos a despedir já daqueles que nos acompanham e não estão lá. Ok? Então, logo a seguir os parabéns. Amém. Amém? Então, vamos cantar ao Senhor. Não vou cantar o errado, não. Como que é? Bens a você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, que o Senhor abençoe, sejas muito feliz, para a menina Yolanda, uma salva.